O assunto do vídeo de hoje é o seguinte: finanças corporativas na década de 70 e deixa eu ver se... acho que também a década de 80. Então é isso. Finanças corporativas, né, uma perspectiva histórica aqui bem rápida, década de 70 e década de 80. Bom, por que eu estou falando disso? Porque o tema geral e específico, o tema geral deste vídeo aqui é a administração de empresas, mas o tema específico é a administração financeira. E a playlist, ou seja, os conteúdos de administração financeira que eu estou gravando, estou construindo com base neste livro aqui, Fundamentos de Administração Financeira, do professor Alexandre Azaf Neto e também Fabiano Guasti Lima. O link dele está aqui na descrição, caso você tenha interesse de entender um pouco mais sobre isso. Esta é uma disciplina bastante comum, né? A administração financeira, na verdade, é uma disciplina, inclusive, obrigatória do curso de administração de empresas e já foi, que foi uma faculdade que eu já fiz tem alguns anos. E aí estou, inclusive, utilizando esses vídeos que eu gravo aqui no canal como forma de revisão de muitos destes conteúdos de administração financeira. Este aqui não é um livro-texto base o principal, mas é um deles, com certeza, que se usa. Existem outros que são mais comuns de serem utilizados nesse tema, né, de administração financeira. Mas esse aqui como forma de introdução e também como um dos que fazem parte dessas referências bibliográficas, com certeza. Bom, eu já gravei alguns vídeos, né, da década de 1920, lembrando que eu estou tratando, né, como evoluíram as finanças das empresas, então a década de 20, finanças modernas, e também já tratei sobre a teoria do portfólio, que é ali da década, entre a década de 1920 e 1960, e hoje então década de 1970 e 1980. O que é que o texto nos diz? Década de 1970. Essa década teve como principal característica a recessão mundial oriunda do esgotamento do modelo de crescimento adotado no pós-guerra. Além disso, o pós-segunda guerra, né? Além disso, o cenário econômico mundial enfrentou a crise do petróleo e, paralelamente, a Bolsa de Nova York entrou em crise. Então, houve uma crise de petróleo na década de 70. Aumentando ainda mais o ambiente de risco e incerteza. Assim, diante desse cenário, houve a retomada dos modelos quantitativos criados antes da década de 70 por Markowitz e Tobin e Sharpe. Nessa década, a teoria de eficiência dos mercados ganhou relevância com Eugene Fama, sendo essa uma das mais importantes contribuições à teoria de finanças desenvolvidas nesse período. Então, os autores aqui de maior destaque nesta década de 70 foram, né, Markowitz, Tobin e Sharpe, e também a teoria da eficiência dos mercados de Eugene Fama, como importante contribuição. Porque antes disso, em outros períodos, os autores que se destacaram muito foi Markowitz, em 1952, né, com aquela teoria do portfólio, né, de carteira e de risco e retorno. E portfólio, só fazendo uma breve revisão do vídeo anterior, que inclusive é forte até hoje, né? Portfólio ou carteira é um conjunto de bens com ações, títulos de renda fixa, imóveis, moedas de propriedade do investidor. Um portfólio diversificado contém uma variedade desses bens. O objetivo da formação de portfólio diversificado é reduzir o risco. E também autores como Modigliani e Miller, também da década de 50, foram muito importantes. Já na década de 70 tivemos outros, como eu já mencionei. Agora a década de 80. Nessa década, o crescimento da economia norte-americana teve como característica a manutenção de altos déficits orçamentários, importação generalizada de produtos japoneses e europeus e adoção de uma política monetária restritiva. Esse cenário fez com que as taxas de juros internacionais aumentassem e determinou que países em desenvolvimento tivessem dificuldades em honrar os empréstimos adquiridos na década de 70. Nessa década, a excessiva liquidez do sistema financeiro, liquidez significa a quantidade de moeda disponível de curto prazo. Nessa década, a excessiva liquidez no sistema financeiro mundial incentivou os bancos internacionais a concederem crescentes financiamentos aos projetos de investimentos dos países em desenvolvimento.
Merton, já de 1997, um autor, né, demonstra que a utilização dos modelos matemáticos aumentou ainda mais no período, sendo empregados por bancos comerciais e de investimentos, bem como por investidores institucionais. Neste contexto financeiro, deve ser destacado o modelo de precificações de opções de Black-Scholes como de maior influência na época. Nessa década, último parágrafo, tá? Nessa década foram desenvolvidas também novas e complexas estratégias de mitigação de risco através de derivativos. Será que é aqui que surgiu essa ideia de derivativo, que eu nem sei exatamente o que significa? Destaque-se que na década ainda houve a criação do Comitê de Basileia, olha só, famosíssimo aí, né, para quem tá na área de finanças. Eu não estou na área de finanças, nunca fiz nenhum tipo de investimento, pretendo inclusive um dia ainda quero trazer conteúdos sobre isso especificamente, né, investimento, mas como eu não faço, não faz sentido, né, por enquanto eu fico só na parte teórica. Destaque-se da década ainda a criação do Comitê de Basileia, foi na década de 80, olha só, que em 1988, no ano em que eu nasci, produziu um importante Acordo da Basileia. Acho que eu não vou esquecer mais disso, o Acordo da Basileia em 1988, porque foi o ano que eu nasci, né? Produziu um importante acordo brasileiro no qual se estabelecia uma estrutura de cálculo de capital regulamentar mínimo para as instituições financeiras, tornando-se referência para a supervisão bancária. Então, o Acordo de Basileia parece que é realmente a referência para a supervisão bancária criada em 1988, o acordo pelo menos, né? Beleza? Então, estes aqui são os textos que esse livro traz sobre a década de 70 e 80. E tem alguns quadros aqui com definições, e eu quero ver, agora eu já encerrei, tá, o tema propriamente dito, mas tem alguns quadros com definições. Opções são contratos derivativos que oferecem ao seu titular. O que são opções? Ele está dando um conceito de opções no mundo financeiro. São contratos derivativos que oferecem ao seu titular a opção, ou seja, o direito de comprar ou vender um ativo em certa data futura e a um preço previamente estabelecido. Interessante. No contrato de opção não há obrigação de compra ou venda, e sim o direito, opção do investidor. Essas coisas eu acho que eu tenho que perceber como é que funciona na prática em si, né? Porque para mim é meio abstrato isso. Como é que seria essa questão de opções? Ok. Bom, agora ele também traz o conceito do que seja derivativo. Derivativos, ou derivativos, na verdade, né, são contratos, cujos valores, bom, só recapitulando, opções, então, é uma espécie de direito que o dono do investimento tem de comprar ou vender um ativo em certa data futura, está lá no futuro isso aí. Bom, derivativos são contratos cujos valores são derivados de outros ativos financeiros, conhecidos como, abre aspas, ativos subjacentes, fecha aspas, por exemplo, contratos futuros de juros, contratos de opções de ações. Ah, tá, então opções ali já é uma opção derivativa, né? Os derivativos no Brasil são negociados na BMF Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, né? Bom, claro que aqui é só uma forma introdutória e eu não sei exatamente como que funciona um derivativo, nem opções, nem nada disso, mas eu espero que eu vá aprendendo aos poucos, porque olha o tamanho desse livro, eu acabei de começar ele, beleza? Então o propósito aqui no canal é compartilhar com vocês esse tipo de conteúdo, fundamentos da administração financeira, principalmente a playlist, né, de administração financeira utilizando esse livro, e aos poucos a gente vai absorvendo alguma coisa assim, e quem sabe um dia, quando eu já tiver tido alguma base teórica bem interessante aqui no canal sobre esse assunto, eu não comece a fazer investimentos e crie conteúdos sobre isso aqui para ajudar do zero quem está começando, com certeza vai ser no meu caso, que eu vou estar começando do zero também, né? Na verdade, esse é o meu propósito, de rever esse assunto de administração financeira também, um deles, né? Um dos propósitos, além de administração corporativa mesmo das empresas. Eu fico por aqui, assiste o último vídeo que eu gravei aqui no canal, onde eu tratei sobre a teoria de portfólio e também de Modigliani e Miller da década de 50. Década de 50 e 60, né? Já que hoje eu tratei sobre a década de 70 e 80. E no próximo vídeo eu vou tratar sobre a década de 90 até o início do século 21. Valeu, até semana que vem.